A sua solidão não é uma maldição do destino, nem um erro de percurso que precisa ser corrigido com urgência. Ela é, na verdade, o rito de passagem mais brutal e necessário para a fundação da sua soberania real. No tabuleiro das dinâmicas de poder, estar sozinho é o sinal biológico de que o seu sistema interno está realizando uma reestruturação profunda, purgando as toxinas da validação alheia para dar lugar à arquitetura do comando. Eu não aguento mais esse vazio. Parece que todo mundo se afastou de mim e eu não tenho ninguém para contar meus planos ou dividir minhas conquistas. Eu só queria me sentir incluído e amado como os outros. Talvez eu devesse mudar meu jeito para que as pessoas voltassem. Essa frase, que ecoa como um lamento de derrota no fundo da sua mente, é a confissão terminal da sua servidão voluntária. Enquanto você balbucia essas carências infantis e busca o calor do rebanho para anestesiar o desconforto do vácuo, você está apenas confirmando que é uma peça dependente, um satélite orbitando a vontade e o julgamento de terceiros. A verdade gélida que Nicolau Maquiavel compreendeu no isolamento do seu exílio e que a modernidade tenta abafar com o ruído digital é que o poder real é construído no silêncio absoluto e nunca na aprovação das multidões. Bem-vindo ao canal Duplo Pensar. Eu sou o seu cirurgião da sombra. Este não é um vídeo de autoajuda para confortar corações solitários ou para te dar dicas de como ser mais sociável. Este é o seu manual de guerra psicológica sobre a transmutação da solidão em soberania inabalável. Hoje vamos realizar uma autópsia clínica na sua necessidade de pertencimento e aplicar a inteligência implacável de Maquiavel para transformar o seu isolamento na sua maior vantagem tática injusta. Vou lhe ensinar por que o silêncio acumula mais poder do que qualquer explicação, como o desapego derrota a manipulação e por que a autoridade silenciosa é infinitamente mais perigosa do que a dominância ruidosa. Maquiavel escreveu suas obras mais densas quando foi despojado de tudo, torturado e abandonado por aqueles que ele acreditava serem seus aliados. Foi no deserto de San Cassiano que ele encontrou a clareza para enxergar as engrenagens do mundo. Se você busca o conforto do grupo, saia agora. Se você está pronto para abraçar o frio do topo e tornar-se psicologicamente impenetrável, a cirurgia começa agora. A sua agonia diante da solitude nasce de uma falha de programação instalada no núcleo do seu sistema nervoso desde a infância. A crença de que o valor de um homem é medido pela densidade do seu círculo social. Você foi condicionado a temer o isolamento, porque no estado de natureza, ser expulso da tribo significava a morte biológica imediata. O sistema moderno utiliza esse medo ancestral para mantê-lo governável, previsível e manso. Eles patologizam a solitude porque o homem que caminha sozinho é inerentemente perigoso. Ele não pode ser controlado através da pressão dos pares, não pode ser manipulado pelo medo da exclusão e não pode ser silenciado pela necessidade de aprovação. Quando você reclama que ninguém te apoia, você está subcomunicando que sua virtude, sua força, audácia e inteligência é insuficiente para sustentar seus próprios planos. O soberano entende que o apoio alheio é uma coleira invisível de dívida moral. Quem te ajuda hoje compra o direito de te gerenciar amanhã. Ter zero suporte é o estado de pureza máxima, onde a sua vontade de poder não sofre interferências externas. O isolamento é o filtro biológico que separa os jogadores reais das peças decorativas. Se você não suporta a própria companhia no silêncio, por que qualquer pessoa de alto calibre deveria suportar? A cirurgia tática exige que você pare de ver a solidão como uma ferida exposta e passe a vê-la como uma forja onde a sua identidade é martelada até se tornar inquebrável. Nicolau Maquiavel, após ser destituído de seu cargo de magistrado e enviado para uma fazenda isolada, não se entregou à depressão do servo. Ele realizou um rito de dignidade que você deve aprender a replicar. Todas as noites, ele retirava suas roupas sujas do trabalho no campo
vestia seus trajes reais de magistrado e conversava com os grandes pensadores da antiguidade através dos livros. Ele entendeu que a geometria da percepção exige que você mantenha a sua majestade interna, mesmo quando o mundo exterior o trata como um pária descartável. O silêncio que você habita agora é o laboratório onde a sua nova autoridade está sendo destilada. Quando você para de se explicar para o mundo, você para de vazar poder. O servo fala para ser compreendido. O soberano cala para ser respeitado. A explicação é a linguagem da submissão, um pedido implícito de absolvição ao juiz alheio. No momento em que você decide que a sua conduta não precisa de notas de rodapé, você sequestra o enquadramento da realidade. O mundo começa a se perguntar o que você sabe, o que você planeja e por que você não parece mais precisar da permissão deles para existir. O vácuo informativo que o seu silêncio cria é a prensa hidráulica que esmaga a arrogância de quem tentava te mapear. A inaccessibilidade psíquica é a blindagem final que a solidão te proporciona. A maioria das pessoas é manipulável porque possui ganchos emocionais expostos. A necessidade de ser amado, o medo de ser criticado, o desejo de ser incluído. O manipulador procura esses ganchos para pendurar as suas correntes. No entanto, quando você habita o isolamento estratégico e encontra a sua autossuficiência, você remove todos os ganchos. Você se torna uma superfície lisa e gélida, onde nenhuma manobra de culpa ou pressão social consegue se fixar. O soberano cultiva o que Friedrich Nietzsche chamava de patos da distância, o senso de casta espiritual que nasce do distanciamento emocional em relação ao que é vulgar e comum. Estar sozinho não é uma falta de opções, é uma escolha de calibre. Você prefere o deserto do topo à lama do vale. Essa seletividade cria uma gravidade tática. As pessoas começam a orbitar ao seu redor não porque você as convida, mas porque a sua inaccessibilidade comunica um valor que elas não conseguem ignorar. Na economia do status, o que é abundante é barato. O que é raro e difícil de alcançar é idolatrado. Para instituir a soberania do isolamento, você deve dominar o protocolo da autossuficiência agressiva. Este é o manual técnico de como operar no vácuo informativo sem perder a sanidade ou a direção. A primeira lei deste protocolo é a doutrina da retirada estratégica. Maquiavel sabia que um líder que é visto com muita frequência torna-se comum, previsível e, eventualmente, desprezível. O erro fatal do servo é tentar reaparecer no radar das pessoas através de postagens desesperadas, indiretas amargas ou tentativas patéticas de reatar conexões que já morreram. O soberano faz o oposto. Ele mergulha na obscuridade total e voluntária. Ele institui o vácuo emocional. Quando você desaparece sem dar explicações, sem deixar rastros e sem buscar validação, você cria um loop aberto de ansiedade na mente daqueles que te ignoraram. O silêncio é a arma de destruição em massa contra o ego alheio. Deixe que eles se perguntem se você fracassou miseravelmente ou se você está preparando um golpe de mestre nas sombras. A incerteza que o seu isolamento gera é a sua primeira linha de defesa e o início da sua nova autoridade inalcançável. A segunda lei é a alquimia da sombra no escuro. Carl Jung explicou que a sombra, a parte de nós que contém nossa agressividade, nosso egoísmo e nossa sede de poder, é integrada no silêncio e na introspecção, nunca no barulho das interações sociais superficiais. Use o seu tempo sozinho para realizar uma auditoria clínica do seu caráter. Identifique com precisão onde você foi ingênuo, onde você permitiu ser manipulado e onde a sua necessidade de ser bonzinho te transformou em um escravo das expectativas alheias. No isolamento, você não tem ninguém para enganar a não ser a si mesmo. Transforme a dor do abandono em energia cinética pura. O soberano usa a solidão para elevar seu calibre técnico e mental. Enquanto a massa gasta energia em discussões inúteis e entretenimento barato, você gasta a sua construindo um arsenal de competências que tornará a sua reemergência um evento sísmico. O isolamento é o seu laboratório de elite.
Saia dele apenas quando você for uma versão tão densa e inabalável de si mesmo que a sua mera presença altere a pressão atmosférica de qualquer sala. A terceira lei é o sequestro da validação externa. O que te torna vulnerável e manipulável é a sua fome pelo aceno de cabeça do outro. Se você precisa que alguém diga que seu plano é bom para que você comece a executá-lo, você já entregou as chaves do seu império. O soberano é o seu próprio juiz, seu próprio júri e seu próprio carrasco. Maquiavel escreveu O Príncipe no isolamento absoluto de sua fazenda, sem saber se a obra seria lida por alguém ou se ele seria executado antes de terminá-la. Ele não escreveu para o aplauso imediato. Ele escreveu para a verdade efetiva das coisas. Você deve aprender a agir no vácuo absoluto de feedback. Se você treina sozinho, se você estuda sozinho, se você constrói seu império financeiro sozinho, a sua confiança torna-se impenetrável, porque ela não depende de variáveis externas que você não controla. A inacessibilidade psíquica nasce do momento em que você percebe que a opinião da massa é apenas ruído estatístico irrelevante para a sua rota de ascensão. A quarta lei é a geometria da presença ilegível. Quando você finalmente decidir reemergir do seu isolamento, não o faça como um suplicante buscando perdão, reintegração ou o clássico "eu avisei". Volte como um estranho completo. Maquiavel aconselhava que o príncipe deve ser um mestre simulador e dissimulador. A sua solitude deve ter te transformado em alguém que as pessoas não conseguem mais mapear ou prever. Se eles sabiam o que te irritava, o que te motivava ou quais eram os seus pontos fracos antes, agora eles devem encontrar um muro de mármore gélido. A confiança perigosa emana de quem aprendeu a ser completo no deserto. Quando você prova para o mundo que não precisa de ninguém para ser funcional, você se torna a pessoa mais poderosa da sala, pois você não pode ser chantageado emocionalmente. O isolamento te deu a vantagem injusta da independência absoluta, e essa é a única base sólida para o respeito real. Considere exemplos práticos na modernidade para entender a eficácia deste protocolo. Observe o profissional que é demitido de forma humilhante ou cancelado socialmente e entra em um ciclo de desculpas públicas e tentativas de se explicar. Ele está apenas cavando sua própria cova de servo. O estrategista maquiavélico, diante do descarte, adota o protocolo do fantasma. Ele desaparece. Ele deleta o acesso. Ele usa o tempo da morte social para pivotar sua estratégia, acumular capital em silêncio e adquirir conhecimentos técnicos que o tornam indispensável em um novo tabuleiro de poder. Quando ele reaparece, ele não pede o emprego de volta. Ele compra a empresa ou cria o concorrente que a destruirá sistematicamente. Ele transformou o isolamento em uma incubadora de poder real. O abandono não foi uma tragédia, mas o combustível que purificou sua ambição de todas as impurezas da necessidade de aprovação. Pense no homem que foi deixado por uma parceira e passa meses implorando por atenção, vigiando redes sociais e buscando fechamento. Ele é o epítome do servo reativo, um satélite sem órbita. O soberano, diante da rejeição, habita o vácuo emocional com uma calma letal. Ele não persegue, não explica, não demonstra dor e, acima de tudo, não permite que o outro veja o seu processo de reconstrução. Ele usa o isolamento para reconstruir sua geometria da percepção. Ele treina até que seu corpo seja uma arma. Ele trabalha até que sua conta bancária seja uma fortaleza. Ele estuda até que sua mente seja um labirinto onde os outros se perdem. Quando ele finalmente cruza o caminho daquela que o deixou, ele não sente raiva, nem desejo de vingança ruidosa, mas um tédio clínico. Ele se tornou uma entidade tão densa e superior que o desrespeito passado tornou-se um dado irrelevante de uma vida que ele já não habita mais. A solidão foi o rito de passagem que o transformou de fã em prêmio inalcançável. A transmutação de identidade do solitário carente ao soberano inalcançável exige o assassinato ritual da sua necessidade de ser compreendido. O servo quer que o mundo saiba que ele é bom, justo ou injustiçado,
O soberano quer apenas a eficácia dos seus resultados. Nietzsche afirmava que o homem superior é aquele que suporta a solidão sem se tornar amargo, pois a amargura é o sinal de que você ainda dá importância ao que o bando pensa de você. A soberania é a indiferença polida. A partir de hoje, você vai olhar para o seu tempo sozinho como um ativo de luxo, um recurso escasso que você não desperdiça com qualquer um. Você vai parar de preencher o silêncio com ruídos digitais, podcasts de entretenimento ou conversas vazias e vai começar a ouvir a voz da sua própria vontade de poder. O silêncio é o único lugar onde a verdade sobre a sua força pode ser ouvida sem o filtro da mentira social. Muitos confundem essa postura com arrogância, misantropia ou frieza doentia. Deixe que confundam. Esses são os rótulos que os fracos e os dependentes dão a tudo aquilo que eles não conseguem controlar ou prever. O soberano não odeia as pessoas. Ele apenas as precifica corretamente de acordo com a utilidade estratégica delas. Ele entende que a vasta maioria das interações sociais são transações de mediocridade disfarçadas de amizade. Ao dominar a arte de estar sozinho, você adquire a liberdade suprema de escolher quem entra no seu território, em vez de aceitar qualquer invasor por medo do vazio. A sua solitude é a cerca eletrificada da sua psique. Ela mantém os parasitas longe e garante que apenas outros soberanos consigam se aproximar da sua frequência. A jornada rumo à soberania mental é solitária por definição e por necessidade. O ar é mais rarefeito no topo da hierarquia e poucos possuem os pulmões treinados para respirar lá por muito tempo. Maquiavel escreveu suas verdades mais brutais quando não tinha ninguém para ouvi-lo, e é por isso que elas são tão puras, tão desprovidas de hipocrisia moral. A sua verdade pessoal também só aparecerá quando você parar de tentar performar para a plateia medíocre. O isolamento é o momento sagrado em que a máscara social cai, e você é forçado a encarar o monstro na gaiola. Não tenha medo dele. Não tente domesticá-lo com as regras do rebanho. Integre-o. Use a sua agressividade reprimida, a sua ambição crua e o seu egoísmo tático para construir a disciplina que o rebanho nunca terá a coragem de sustentar. Você não é mais o indivíduo que entrou neste vídeo sentindo-se uma vítima do abandono ou da falta de apoio. Se você processou estas palavras com a neutralidade clínica esperada, você sentiu a transmutação ocorrer no seu núcleo biológico. Você agora entende que a solidão é o maior presente que a fortuna pode te dar, pois ela retira as distrações, quebra as âncoras e te deixa nu diante da sua própria capacidade de comando. A partir de hoje, você não busca companhia para fugir de si mesmo. Você busca o isolamento para se encontrar, se fortificar e se tornar inabalável. Deixe que os servos continuem buscando calor na mediocridade coletiva, enquanto você executa a sua vontade no silêncio gélido da sua própria estratégia soberana. O deserto não é o seu fim, é o seu reino. A soberania mental nasce no momento exato em que você decide que o vácuo não é um inimigo a ser preenchido, mas o seu trono a ser ocupado. O protocolo da solitude estratégica é a sua armadura final contra a manipulação do sistema e a carência das massas. Se a sua vontade de poder despertou e você compreendeu que estar sozinho é a fundação de ser inatacável, sinale sua posição no tabuleiro agora. Este não é um vídeo para quem busca ser aceito ou amado pelo bando. É para quem decidiu ser inalcançável e soberano sobre o próprio destino. A autoridade silenciosa é infinitamente mais perigosa do que a dominância ruidosa. O homem que grita está tentando convencer o mundo de sua força. O homem que cala e habita o isolamento já possui a força e não precisa de testemunhas. Maquiavel sabia que o príncipe que governa a partir de uma posição de inacessibilidade é aquele que ninguém ousa desafiar, pois o desconhecido gera um temor que a familiaridade destrói. Use o seu tempo sozinho para se tornar esse enigma. Use o tédio para estruturar a sua ordem interna. Quando a validação desaparece e as distrações desaparecem, o que resta é a verdade bruta da sua capacidade de execução. A partir de hoje, você não pedirá desculpas por sua solitude. Você não justificará o seu afastamento.
Você habitará o vácuo emocional com a calma de quem sabe que o tempo é o recurso mais sagrado do universo e que ele não deve ser desperdiçado com quem não contribui para a sua ascensão. O mundo tentará te puxar de volta para a caverna das sombras sociais. Eles usarão a culpa, a tradição e a preocupação para tentar neutralizar o seu avanço. Mantenha a sua presença tática. Mantenha a sua ilegibilidade. Lembre-se, o que você ignora, você mata. O que você defende, você fortalece. Escolha a vida dos soberanos. Se este manual de inteligência estratégica ressoou com a parte mais profunda e faminta da sua mente, a parte que está cansada de performar para agradar escravos, você sabe qual é o seu próximo movimento. Este conhecimento não é para as massas, é para o 0,01% que decidiu que a servidão voluntária acabou. Se você está pronto para selar este compromisso com a sua própria força e nunca mais mendigar por 1 miligrama de apoio, sinale sua posição no tabuleiro agora. Mostre que você integrou a sua sombra e que o seu isolamento é a sua nova armadura tática. Comente a palavra poder agora mesmo nos comentários abaixo. Deixe que essa palavra seja o marco zero da sua nova arquitetura mental, um sinal de reconhecimento silencioso entre aqueles que decidiram que o bando não é mais necessário para a sua ascensão. Não se inscreva neste canal se você busca conforto emocional ou frases de efeito. Inscreva-se no Duplo Pensar, apenas se você estiver pronto para a desprogramação total e para assumir o comando tirânico da sua própria evolução biológica e social. Ative as notificações, pois cada conteúdo aqui é uma peça de um arsenal proibido que o sistema prefere que você ignore. O antigo você, o servo carente de apoio, acaba de ser enterrado no silêncio do deserto. O soberano acaba de assumir o trono nas cinzas da solidão. Mantenha-se ilegível, mantenha-se inabalável, mantenha-se soberano. Este é o Duplo Pensar. Onde a solidão é a forja, a estratégia é a única verdade e o soberano é a única lei que importa. Nos vemos no topo da hierarquia, onde a visão é total e o silêncio é absoluto.